As florestas brasileiras, em especial a Amazônia, são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nelas vivem milhões de pessoas que sobrevivem da floresta em harmonia e equilíbrio com ela. No entanto, a sua preservação vem sofrendo várias ameaças ao longo das últimas décadas. A luta em defesa das florestas tem gênero marcado. É uma luta feminina. À frente de grande parte dos movimentos, há mulheres que lutam ao mesmo tempo pela manutenção do seu modo de vida, pela floresta e pelo futuro do planeta. Vamos conhecer as guardiãs da floresta. Resistir para existir! Resistir para existir! Marcha das Margaridas! Pisa ligeiro, quem não pode pro quilombo não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode pro quilombo não assanha o formigueiro. E quem não pode com quilombo não assanha o formigueiro. Quem não pode com quilombo não assanha o formigueiro. Quem não pode com as mulheres não assanha o formigueiro. Quem não pode com as mulheres não assanha o formigueiro. Quem não pode com as mulheres não assanha o formigueiro. Eu me chamo Valéria Carneiro. Me denomino Mulher Preta, quilombola. A primeira marcha das Margaridas que eu participo, embora eu já tenha ajudado a construir outras no estado, essa é a primeira que eu participo diretamente, que eu venho marchar. A priori, deslumbrada, porque a quantidade de mulher que a gente conseguiu trazer para a marcha, como um todo, né? As mulheres negras, as mulheres quilombolas, as indígenas, as do campo, mulheres, as ribeirinhas, então todos os segmentos estão aqui. Quero mais. Margaridas, vamos embora, minha gente! Cadê o grito das Margaridas? Uhul! E as margaridas de todo mundo! Colocar 1000 mulheres quilombolas em Brasília não é fácil, né? Mas, assim, muito importante para a gente colocar, para a gente dar uma tapa na cara do racismo no estado de Brasília. O Pará é o estado brasileiro que mais titulou áreas quilombolas. Na Ilha do Marajó, particularmente no município de Salvaterra, 15 comunidades rurais lutam pelo reconhecimento definitivo dos seus territórios, apresentando a maior densidade de quilombos por quilômetro quadrado do Brasil. Essa comunidade ela se dá origem pelos meus bisavós. Eles foram os primeiros habitantes dessa comunidade. Basicamente, 95% da comunidade é uma família só. Esse aqui é o caminho principal, a rua principal que a gente diz, que ele também possibilita de chegar nas outras comunidades, além da fazenda que faz fronteira com a comunidade do lado daqui de Pau Furado, do lado de lá de Bairro Alto. Aí aqui é assim, interessante, porque aí tem a casa do pai e da mãe, né? Aí os filhos, quando vão arrumando família, vão fazendo as casas do lado, né? Então tem essa casa que é de uma filha, aquela casa de outra filha, aquela outra casa ali é de outro filho. Então as pessoas tentam se manter perto da família, do pai e da mãe, né? Interessante. Aqui sempre funcionou de forma de mutirão, né? O pessoal vai e limpa a roça, aí planta todo mundo junto, capina todo mundo junto. Sempre foi trabalho coletivo. Essa escola é a escola polo da comunidade. Ela é escola polo porque ela atende outras comunidades. Ela atende comunidade quilombola de Santa Luzia, comunidade quilombola de Bacabal, comunidade quilombola de Bairro Alto e comunidade quilombola de Valentim, além de Pau Furado. O nome dela é Benedito Tomás Carneiro, porque o primeiro professor da comunidade, que era o meu bisavô, se chamava Benedito Tomás Carneiro, e aí a comunidade escolheu esse nome para ser o nome da escola, né? Aqui era a casa da minha mãe, aí depois que a minha mãe faleceu, meu irmão construiu a casa dele. A casa da minha mãe era de telha, mas de barro também, né? Aí meu irmão, depois de alguns anos, construiu a casa dele aí com a família dele.
E aqui era a casa da minha avó, que agora eu moro nela emprestada. Eu tenho uma história de vida, né, muito dinâmica, né, de várias coisas. Eu morei aqui até 10 anos, depois eu fui morar com a minha mãe em Belém. E aí, aos 18 anos, eu engravidei, tinha um namorado, engravidei, né, fui morar com ele, o bebê nasceu, a nossa vida não deu mais certo, aí eu voltei para morar com a minha mãe. E aí, chegando aqui, eu tive a informação de que estava toda essa descoberta das comunidades quilombolas aqui. Teve um evento na comunidade de Bacabal, e aí eu encontrei um amigo lá e comecei a conversar com ele sobre isso, e o que era e por quê, o que era a comunidade quilombola, por que era, quais eram as características. E aí ele foi me dando informação, e aí eu falei assim, então a comunidade também é quilombola, toda a trajetória de vida, né, todo o histórico da comunidade. Essa comunidade, ela é quilombola, né? Ela vem de um processo de luta muito grande dos movimentos sociais de 98, né? E ela se dá por conta de um estudo através do CEDEMPA. O CEDEMPA, Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará, é a principal organização do movimento negro na Amazônia. Desde sua fundação na década de 1980, desenvolve um importante trabalho junto ao movimento quilombola e particularmente junto à luta das mulheres. Vem através da Nilma Bentes, que representa o CEDEMPA e o estado do Pará como um todo, que para a gente é um ícone, ela é referência no estado. Então, vem da luta dela de afirmar que no estado do Pará tem comunidade quilombola, né? E essa luta ela começa no Baixo Amazonas. O Baixo Amazonas, o município de Oriximiná foi o primeiro município a titular terra quilombola no estado do Pará. Então, ele vem daí e Salvaterra recebe essa informação de que tem comunidade quilombola aqui. Então, desde 98 a gente vem nessa discussão e em 2003 foi formada a Associação Quilombola aqui na comunidade de Pau Furado, né? E a minha mãe, ela foi a primeira presidente da Associação Quilombola aqui. Então, a partir daí, começa a minha trajetória de vida no movimento quilombola. A partir daí, eu começo a me envolver mais nas atividades, nas reuniões. Tinha a oficina de corte e costura, de estamparia, de artesanato, de percussão. Aí eu criei um grupo de dança aqui da comunidade. Ele começa com uma apresentação de carimbó, ele vai crescendo na medida que a gente vai conhecendo a cultura, de matriz africana, as danças, tudo, eu vou pesquisando. E dança era uma coisa que eu já fazia lá na minha adolescência, quando eu morava em Belém, e é uma coisa que eu gosto muito, né? Então eu dançava nesse grupo até o momento de empoderar elas para dançar sozinhas. Em 2008, eu participei da primeira eleição estadual da Malungo. A Malungo é a coordenação estadual das comunidades remanescentes de quilombo do estado do Pará. Participei só por participar, não fui indicada, nada. Mas foi assim, um momento para mim muito importante, porque lá, além de conhecer a Malungo, de saber quem são as pessoas, tinham outros movimentos que faziam parceria, como a FASE, a Unipop e o próprio CEDEMPA, que foram organizações que foram essenciais na construção da Malungo lá em 2004. O museu ele é muito recente, né? Ele foi inaugurado agora em dezembro, né, de 2018, com o objetivo de guardar algumas peças, né, de ter um local também, porque ele não é só um museu. Ele também é um espaço de discussão, ele também é um espaço onde as pessoas possam, por exemplo, a banda de música ensaia aqui, né, um espaço de reunião, e ele é um espaço também que representa as comunidades do Marajó. Inclusive, a gente estava conversando lá na Malungo que a gente poderia pegar um material que está lá, né, que é das comunidades, por exemplo, esses quadros. Cada quadro aqui é de comunidade quilombola, né, representa uma comunidade quilombola ou duas, né, cada quadro. Então, lá tem algum material que a gente pode trazer. E que as comunidades também, que têm material, podiam trazer, que é uma forma não só de expor, mas de conservação também, né? Então, basicamente, o museu é isso.
Também é um espaço onde a gente pode apresentar danças, né? Onde a gente pode valorizar o que a gente tem dentro da comunidade, né? Esse bem viver para nós quilombolas que estamos dia a dia dentro do quilombo, vendo todos os sofrimentos, vendo todas as alegrias, todas as conquistas que nós vivemos conseguindo, né? Esse bem viver, para nós quilombolas, o que mais importante é a terra, né? E nós temos que estar bem viva, né? Na luta, para resgatar tudo aquilo que é nosso. A gente fala que a Malunga ela é as pernas e os braços das comunidades, porque ela chega onde as comunidades não conseguem chegar, como os órgãos públicos, né? As denúncias elas são feitas, mas a Malunga que dá voz a eles, a Malunga que chega, a Malunga que denuncia, a Malunga que responde, que puxa as audiências, a Malunga que ajuda a resolver. Hoje nós temos na Malungo cerca de 167 associações filiadas à Malungo, que dá em torno de 420 comunidades quilombolas. Apanhou-me um tronco sem um pingo de dó, mesmo assim não se entregou, com esperança de um dia melhor. A escrava, na casa do Senhor, lavava, passava, era estrupada, mas tinha que permanecer calada. Hoje eu trabalho na Malungo como coordenadora de igualdade de gênero, né, para além dos outros trabalhos, mas a minha função na Malungo hoje, ela é empoderamento da mulher, trabalhar políticas para as mulheres. O que predomina, né, nas comunidades, infelizmente, é o machismo, né? O machismo assim, é estampado nas comunidades. E, infelizmente, nem todas as mulheres têm oportunidade de se empoderar quanto a isso. Nem todas as mulheres têm oportunidade de estar numa organização. A gente foi educado numa cultura machista, infelizmente. E essa cultura machista, infelizmente, até o século que a gente vive, ela ainda predomina muito, né? E principalmente nas comunidades tradicionais. Bom dia. Olha, socorro. Um café aí. O estado do Pará, ele está no ranking do estado que mais mata a mulher, do estado que mais matou no campo, né? Então a gente precisa mudar esse cenário porque a gente está perdendo nossas mulheres e a gente está perdendo nossas mulheres a nível geral, não só as mulheres mais velhas, mas a gente está perdendo também as mulheres jovens, principalmente. E a gente precisa trabalhar esse empoderamento tanto da mulher quanto da mulher jovem, né? Que parece que a juventude foi esquecida, né? Então a gente precisa rever isso, porque são essas pessoas que mais tarde vão estar lá e vão nos representar. A casa que você estava. Eu cheguei em comunidade que o homem foi lá na reunião buscar a mulher dele porque ele chegou e a comida não estava pronta, né? Então, e aí você, num debate de combate à violência, de combate ao machismo, né? E aí você depara com situações dessa. Já dei palestra em comunidade de combate à violência em que as mulheres saíam chorando porque aquilo que você falou mexeu na ferida. Existe um medo ainda hoje. Se eu ser violentada, aí eu vou ficar, poxa, se eu denunciar, será que vai acontecer? E eu não vou pensar só em mim, já vou pensar nos meus filhos, né? Então, mas mesmo assim a gente tem que unir força, né? E encontrar uma solução, né? Que hoje em dia a gente tem força para isso e capacidade também. O homem também, ele tem que valorizar a mulher, primeiramente. Porque não é porque ela é mulher que ela vai ficar só ali lavando roupa, cuidando de criança, cuidando de comida, de tudo. Então ele tem que ser mais participativo. Se ela pode, ele também pode. Pode cuidar dos filhos, pode cuidar da casa, pode cuidar de outras coisas também. Não é só a mulher que deve fazer, não. Tem que ser dividido. Esse valor precisa ser reconhecido. Precisa ser reconhecido. Porque, como ela falou, são poucos homens que conseguem cuidar da casa. Que conseguem cuidar do filho, que conseguem levar para a escola, voltar, arrumar a casa, fazer a comida, ainda assim trabalhar ou estudar. São poucos. A gente precisa colocar mais mulheres na universidade? Precisa sim.
precisa entender que não é porque tem filho, não é porque tem marido que não possa mais estudar. Eu fui para a comunidade só eu para fazer debate na comunidade. E aí, numa reunião de maioria homem, você falar de violência contra a mulher é muito difícil. Você falar de machismo é muito difícil. Ou você tem que estar muito empoderada para falar isso. Você precisa ter esse empoderamento, né? Você precisa ser delicado para falar, porque você não pode falar de qualquer jeito, porque você corre o risco de sair ali em condições que não são boas. Então a gente precisa mudar esse cenário, né, de que por eu ser mulher eu não posso isso, não posso aquilo, né? Eu sou mulher e eu posso o que eu quiser. Então, a partir do momento que você tem autonomia financeira, posso até estar sendo muito radical, mas eu falo que a partir do momento que você tem autonomia financeira, você deixa de ser o objeto da casa. Você deixa de ser a Maria da casa. Os meus filhos todos fazem comida. Ele falou, o meu filho caçula falou assim para mim: mãe, eu sei fazer arroz, eu sei fazer feijão, eu sei fazer café também. Então, para mim, foi tão importante ele falar aquilo, porque eu sou a filha mais velha. Então, tudo tinha que ser eu. Eu, por ser mulher e ser a mais velha, eu teve que dar exemplo para os outros. Por que eu tenho que dar exemplo para os outros? Eu não vou viver a minha vida, eu não vou viver a vida deles, eu vou viver a minha. Por que eu tenho que dar exemplos? Eu não sou professora, não estou na sala de aula. A minha vida é essa. Não sou obrigada a ensinar ninguém, só se eu quiser, se eu me sentir à vontade. Se eu achar que é importante para mim, para outra pessoa, né? Mas ver as pessoas hoje pensando diferente é muito importante. Dá um empoderamento, dá uma segurança de que você fala assim: eu estou fazendo um bom trabalho. O movimento social quilombola de Salvaterra conseguiu se organizar na construção de uma carta que denominamos como Carta Compromisso. Essa Carta Compromisso ela foi assinada por alguns candidatos e que nela tinha nossas reivindicações, o que a gente queria e como a gente queria. E a gente exigiu nessa carta que os funcionários das escolas polos fossem todos quilombolas, com exceção se não tivesse na comunidade. Ou seja, primeiro teria que ser quilombola e teria que ser da comunidade. A gente conseguiu amarrar também nessa carta que o desfile cívico do município tivesse a participação exclusiva dos quilombolas. E a gente tem no dia 6 de setembro o desfile exclusivo para os quilombolas, que vai marchar nos nossos cantos, nos nossos hinos, com as indumentárias, com aquilo que a gente pratica na comunidade. A gente conseguiu, entre outras políticas que a gente conseguiu. Você vê que o povo bosquia, né? Uma questão de preservação. A gente também faz esse debate aqui, que a gente não pode derrubar todas as árvores, embora seja dentro da comunidade, né? Que o que dá visibilidade também para a comunidade é o arvoredo. Aí aqui alguns lugares é bosqueado, para que não perca a essência também da comunidade. A Malunga ela vem com essa força, com esse trabalho político, sabe? De enfrentamento, embora a gente seja muito atacado, né? A Malunga ela vem sofrendo alguns ataques políticos, não políticos, embora a Malunga seja partidária. Eu ando insegura, né? A maioria dos nossos companheiros hoje anda insegura, porque você não tem nenhum direito de fazer uma fala de defesa. Você não tem nenhum direito de se posicionar, de falar aquilo que você pensa. Você não tem esse direito. Porque se você se expõe, você perde sua vida. Você perde sua vida num segundo. Eliane, tu mudou pra cá, foi? O inverno me tirou de casa. Mexeu lá, foi? Esse ano foi muito forte, né? O inverno foi muito forte, foi total, a Amazônia toda ficou assim. Eu chegava em casa assim, então... Isso são efeitos, né? De desmatamento, da queimada que o pessoal faz, as pessoas não se dão conta disso.
Mas isso é efeito de tudo que a gente faz, né? Nem a gente, né, é menos favorecido, mas essas empresas aí que fazem derruba. A gente foi muito impactado com os grandes projetos do governo federal. Tem projetos de hidrovia, a gente tem projeto de construção de portos, exploração de petróleo, a gente tem projeto de linhão, né? Então, tudo isso impacta nas comunidades quilombolas, a gente está sofrendo com isso. Isso é destruidor, né? Eles fazem uma fala de impacto indireto, mas não existe impacto indireto. Eu desconheço impacto indireto. Para mim, todo impacto é impacto indireto. Nós temos uma coisa explícita que é o Belo Monte, o que foi Belo Monte, o que está sendo o impacto que Altamira sofreu e as comunidades indígenas estão sofrendo até hoje. Os rios estão contaminados até hoje, e daí para pior, porque a gente sabe que o Estado brasileiro ele não faz nada para mudar isso. Na medida que ele autoriza um projeto desse, ele não se importa com a vida das pessoas, com a vida de quem preservou, quem conservou. E na medida que eu aceito uma compensação, eu estou compactuando com aquilo que você fez que é de errado. Entendeu? Então, para mim, isso é mais que mutilação. Vocês estão destruindo todo um processo de vida. Todo um processo histórico. E o Estado brasileiro não respeita a história de luta das comunidades. Não respeita. Isso aqui é nosso. Não foi ninguém que deu de presente, foi construído. Não foi ninguém que veio, não foi o governo federal, não foi o INCRA, não foi ninguém que veio e disse, olha, isso aqui é a terra para vocês morarem, construir e plantarem e vocês vão viver disso aqui. Não, isso aqui foi construído por nós. Os fazendeiros que hoje estão no Marajó são os que destruíram a Raposa do Sol. Aí eles estão aqui, né? Matando o solo, fazendo intriga entre as famílias, porque as pessoas precisam trabalhar. Quem deve as políticas públicas para o nosso povo é o Estado brasileiro. Ele que tem que fazer esse reconhecimento. Que o combate à violência se torna necessário, o combate ao racismo, seja ele pessoal, institucional, né, ambiental, ele precisa ser feito. E é árduo, a gente sabe, eu vivo isso todos os dias. É árduo, mas eu não posso baixar minha cabeça, porque eu não posso baixar minha cabeça para o fazendeiro que é branco, que está botando todo mundo para correr, que está atirando os animais daqui da comunidade de Pau Furado. Eu não posso dizer, eu não posso passar nas terras dele, ele também não vai poder passar nas minhas terras. Não, é o caminho aqui, mas até então é a comunidade de Pau Furado. Ah, eu não posso entrar nas tuas terras, então tu não passa nas minhas terras. Você não se conscientizar que você tem que estar organizado, que você tem que pegar a mão um do outro e ir lá dizer isso aqui existe e eu quero para mim. Eu quero que funcione a minha comunidade, porque independente de quem é a gestão, representa o povo. Independente de quem votou ou não. Mas a gente precisa estar conscientizado, que a gente precisa estar organizado para fazer isso. Eu faço uma dinâmica que você bate assim, ó. Só um. Ouve? Todo mundo bate junto. Todo mundo. Olha aí. Eu acho que é a convivência da nossa comunidade. Pode ter uma diferença, qualquer diferença. Mas se você der um grito ali numa casa, você vai estar lotado lá para ajudar. Todo mundo aqui ajuda um outro, a questão precisar. A gente está lá para ajudar. Doença, qualquer coisa. Sempre disse que a gente pode ter uma diferença, mas esse respeito, a comunidade é muito presente na vida de qualquer um aqui. São unidas. Muito unida.